Eu sei que muita gente tem essa dúvida na hora de investir suas reservas e aquele dinheiro que tem que estar ali esperto, pronto para ser sacado a qualquer momento. Dentre tantas opções no mercado de renda fixa, as que mais geram dúvida são Tesouro Selic ou CDB. Bom, para você escolher qual o melhor deles para você, primeiro precisa entender exatamente como os dois funcionam. Tesouro Selic é um dos investimentos dentro do programa Tesouro Direto. Programa esse que foi criado pelo governo para democratizar o acesso aos títulos públicos e fazer com que a pessoa física, o investidor comum, como eu, como você, possamos investir na dívida pública. Funciona da seguinte forma: é um empréstimo do seu dinheiro para o governo. Você empresta o seu dinheiro e ele, em troca, te paga uma rentabilidade por isso. Ele é um título pós-fixado. O que isso quer dizer? Significa que você não sabe ao certo a rentabilidade em juros que você vai receber no futuro. O que você sabe é que ele seguramente vai acompanhar a taxa de juros da economia, a famosa taxa Selic, tão falada nos últimos meses por conta dos consecutivos cortes feitos pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que é o órgão responsável por fazer uma reunião a cada 45 dias para definir o rumo dessa taxa básica de juros, se ela vai subir, se ela vai cair ou se vai ser mantida onde ela está. Então, de forma resumida, se a taxa de juros sobe, os juros pagos nesse seu título do Tesouro Selic sobe também. Se a taxa Selic cair, ele cai também e assim o seu investimento ele vai sempre acompanhando a taxa básica de juros que vai sendo definida ao longo do tempo. Já o CDB, Certificado de Depósito Bancário, ele funciona como um empréstimo. Você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco, em troca, te paga esse principal mais uma rentabilidade. E essa taxa de juros que você vai receber em troca, ela pode ser pré-definida no momento da contratação, como por exemplo o CDB, que rende 100% do CDI. Já está pré-estabelecido desde o começo que ele vai render 100% de quanto estiver pagando o CDI. E o CDI, para você ter uma ideia, ele é um primo da Selic. Se a Selic estiver em 2%, o CDI está em 1,9% e ele vai ali sempre acompanhando bem de pertinho a taxa Selic. Mas uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando é que esse tipo de investimento ele tem uma característica híbrida. O que eu quero dizer com híbrido? Ele tem componentes pós-fixados e pré-fixados. Veja o nome, 100% do CDI. A parte que está falando que ele rende 100%, ela é pré-fixada. Ele vai render aquele 100% e não vai mudar. Mas o CDI acompanha a taxa Selic, bem de perto. Então, como a Selic vai variar com o passar do tempo, o CDI também vai variar. Por isso, o investimento tem características pré-fixadas, vai render 100%, do CDI, que vai ser pós-fixado. Ele não tem um valor definido para o resto do período de contratação. Agora que você já entendeu cada coisa e como funciona a dinâmica deles, vamos pensar no seguinte: o que você leva em consideração para a escolha de uma aplicação? Se você pensou, essa é fácil, rentabilidade, quanto mais melhor. A partir de hoje, vendo esse vídeo até o final, sempre que você for investir, você vai pensar em 4 princípios básicos. Você tem que ter isso como lei. Sem analisar isso, a chance de você escolher mal é gigantesca. Os 4 são segurança, liquidez, rentabilidade e para que você está escolhendo aquela aplicação. Afinal de contas, se você escolhe a aplicação A, seu dinheiro não é infinito, você está deixando de escolher a B. Para tudo na vida é assim, nosso tempo é limitado, se você está indo num restaurante, você está deixando de ir em outro. Então aqui nas aplicações você tem um custo-benefício. Se você vai escolher entre um investimento ou outro, você tem que saber qual que é o seu objetivo final para ter tomado aquela escolha.
Vamos destrinchar os 4 pontos principais nesses 2 produtos, começando pelo Tesouro Selic novamente. No quesito segurança, ele tem 2 grandes pontos fortes. O primeiro é que ele é considerado o investimento mais seguro do país. O Tesouro Selic, ele não tem garantia do FGC como alguns outros investimentos, mas ele tem garantia do governo. E para o governo dar um calote na sua dívida interna é algo muito difícil de acontecer, extremamente impopular, sendo que em última instância o governo pode simplesmente imprimir mais dinheiro para conseguir pagar essa dívida. E por isso hoje no Brasil não existe nenhuma outra aplicação tão segura quanto o Tesouro Selic. Ah, nem a poupança? Nem a poupança. Quem é mais antigo lembra do confisco do Collor. Então, nem o dinheiro que estava lá estava seguro naquela época. E o segundo ponto forte é porque ele é um investimento muito recomendado para proteger o seu patrimônio contra o aumento da inflação. Você deve estar se perguntando, mas não é o Tesouro IPCA que é usado para isso? Também, mas quando o governo vê que a inflação está acelerando muito, uma das alternativas que ele tem para controlar esse aumento degenerado da inflação é aumentando a taxa básica de juros, aumentando a taxa Selic. E como o seu investimento ele é pós-fixado, ele vai ser fixado posteriormente, aonde a Selic estiver indo, ele vai acompanhar. Investir no Tesouro Selic é uma das formas de ir acompanhando essa elevação que o governo vai incentivar para controlar a inflação. Com relação à liquidez, ele tem uma liquidez altíssima, você leva um dia para o dinheiro estar na sua conta, então ele também é muito recomendado para o colchão financeiro, aquele que é usado para imprevistos e alguma oportunidade pontual que apareceu para você. No quesito rentabilidade, como eu já falei, ele vai te proteger caso a inflação dispare e vai acompanhar a taxa básica de juros da economia. E o motivo mais comum para alguém escolher esse investimento é para compor a reserva de emergência ou colchão financeiro, como você queira chamar. Então ele tem alta liquidez, muita segurança, um motivo bem definido para ser escolhido, e hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a rentabilidade dele não é boa, mas em tempos que a Selic estava pagando 14% ao ano, era muito bom. Então, o motivo para escolher um investimento desse hoje em dia não seria para ter ganhos, multiplicação de capital, e sim para preservação de patrimônio. Agora vamos para o CDB, vamos falar dos 4 pontos também. Com relação à segurança do CDB, ele conta com a garantia do FGC de R$ 250 mil por CPF por instituição financeira, até 250 mil. Se você tem investido R$ 500 mil no mesmo banco, ele não vai cobrir todo o valor caso o banco quebre, por exemplo. Por seu CPF, ele vai até esse limite máximo de 250, que é um valor bem alto. Você pode diversificar entre bancos. Vamos supor que você tenha R$ 500 mil. Você põe até 250 em um e até 250 em outro. O CDB ele é emitido por bancos e aí cada banco tem o seu rating, ou seja, é a sua nota para saber da saúde do banco, se ele está com problemas financeiros, se ele tem rendimento nos últimos anos, está tendo lucro ou está tendo prejuízo. Cada banco tem a sua nota. Bancos maiores não precisam pagar tanta rentabilidade no CDB, até porque ele é mais sólido, então ele não precisa ser tão atrativo para o cliente. Bancos menores, por terem um maior risco de quebrar, eles precisam de algo mais para atrair o dinheiro, captar mais dinheiro. Então eles costumam oferecer CDBs pagando uma rentabilidade maior. Mas cabe ao investidor analisar individualmente como é que está a saúde financeira desse banco. Se você vê um CDB pagando muito acima da média do mercado,
saiba, vá olhar, porque pode ser que a saúde dele não esteja tão boa, ele está precisando de dinheiro, então ele está sendo mais generoso ali na rentabilidade. Aí você pode pensar, ah, João, mas não tem a garantia do FGC? Então eu vou escolher o CDB que estiver pagando maior rentabilidade. Qualquer coisa, se der alguma coisa errado, eu tenho aqui até 250 mil para usar. Sim, mas ninguém tem um seguro pensando em usar esse seguro. Até porque o FGC não tem dinheiro infinito. Ele sim pode cobrir a quebra de alguns bancos menores, mas se acontecer uma crise muito grande, uma quebradeira generalizada de bancos, ele não consegue suportar todos. Com relação à liquidez do CDB, existem CDBs com vencimento daqui a 5 anos, 3 anos, 1 ano, mas para esse comparativo desse vídeo aqui, como eu estou comparando com o Tesouro Selic, sim, existe CDB com liquidez diária. E você pede o dinheiro, ele já cai na mesma hora. Com relação ao retorno, né, os juros que você vai receber para emprestar o seu dinheiro para o banco, também ele varia bastante. Tem CDBs pagando 100% do CDI, 105%, 110%, 150%, 170% do CDI, mas para você ter uma rentabilidade melhor, saiba que vai ter que puxar em alguma outra ponta. Geralmente você vai precisar abrir mão de liquidez. Você tem um CDB que te paga 100% do CDI com liquidez diária. Precisou, pede o saque e cai na hora na sua conta. Se você pegar um CDB que rende 150% do CDI, ele tem ali um vencimento de 12 meses. Você só vai pegar o seu dinheiro daqui a 1 ano. Então você tem que balancear isso de acordo com as suas necessidades. Vou fazer uma observação aqui. Não aceite investimentos que rendam menos de 100% do CDI. Já me foi oferecido isso num tempo que eu ainda não tinha começado a estudar sobre esse mercado, há anos atrás, e a gerente me ofereceu como se fosse a melhor coisa do mundo. Eu lembro que era um valor não muito alto na época que eu ia investir, e ela falou, nossa, tem um CDB aqui que vai te render 89% do CDI. João, para você ter uma ideia, tem um investidor que eu atendi essa semana, ele colocou 1 milhão e para ele tá rendendo 95%. Aí eu olhei aquele valor e falei, o cara pôs 1 milhão, tá com 95. Eu tava colocando, se eu não me engano, 20 mil reais na época e para mim tá rendendo 89, tá bom, né? Mas saiba que 100% do CDI tem liquidez diária, tem segurança, é um banco sólido, é o mínimo que o mercado está aceitando. Menos do que isso, você não está fazendo um bom investimento. Com relação ao motivo para escolher esse investimento, parecido com o Tesouro Selic, os que têm liquidez diária são muito usados para compor reserva e colchão financeiro, e os que não têm liquidez aí não se comparam com o Tesouro Selic porque são usados para objetivos diferentes. Existem alguns CDBs que também protegem da inflação porque a rentabilidade dele é atrelada ao IPCA. Mas agora eu queria saber de você se você já investe em algum desses dois investimentos, se está gostando, se não investe, o porquê nunca quis fazer isso. Se ficou com alguma dúvida, alguma explicação que eu falei aqui no vídeo e você não entendeu muito bem, por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou ter prazer em te responder. Pode perguntar, ninguém nasceu sabendo, não precisa ficar com vergonha de nada. Que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Bom, e agora, para finalizar, a minha opinião do que eu uso na minha carteira. Eu particularmente deixo o meu colchão financeiro no CDB por conta da praticidade do saque imediato. No momento que eu peço o saque, ele já cai na minha conta, eu não preciso esperar um dia. Ele rende um pouquinho a mais do que o Tesouro Selic, mas isso não pesa muito na minha decisão, porque aqui meu objetivo é ter liquidez e ter segurança e preservar o meu patrimônio. Escolho um banco com a saúde financeira muito boa, ou seja, ele tem lucro recorrente
recorrente, não vejo risco de que o banco quebre. Se você preferir, você pode ter um pouco em cada, contanto que não te atrapalhe no seu controle. Algumas pessoas gostam mesmo de diversificar até mesmo no colchão financeiro. Aí ela deixa uma parte no Tesouro Selic, uma parte num CDB 100% do CDI com liquidez diária. Uma coisa que eu não tinha falado aqui no vídeo ainda é com relação ao imposto de renda. Nenhum dos dois investimentos é isento de imposto. Os dois vão cobrar. Nos 30 primeiros dias de aplicação vai ter o IOF, caso você peça o saque nesses 30 primeiros dias. A partir do 31º dia já está zerado o seu IOF e o imposto de renda vai seguir a regra da tabela regressiva. Ele vai começar em 22,5% e depois de 2 anos de aplicação você está na alíquota mínima de 15%. Bom, eu espero que você tenha gostado muito do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante, que ele está ajudando de alguma forma as pessoas e distribui para mais pessoas que precisam, que se interessam por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo.